bom dia. Hoje, em quase todos os países cristãos, as pessoas comemoram essa semana, chamam de Semana Santa. E hoje, especialmente, sexta-feira, é a Sexta-feira da Paixão, o dia que Jesus morreu. Nós, na verdade, na Bíblia não fala data, não fala específico, não tem nada disso para a gente comemorar, mas a gente faz isso em memória, né? Os cristãos fazem isso em memória, assim como a ceia do Senhor. Mas o importante é nós sabermos que Jesus morreu, sim, Ele, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e Ele era o Verbo. E os homens puderam ver a sua glória como do unigênito do Pai. Mas, quando Jesus estava aqui na terra, Ele sempre falava que Ele teria que morrer e ressuscitar. E os discípulos, às vezes, não costumavam aceitar muito essa questão de morrer, porque para eles o reinado do Messias era eterno, né? Só que eles não entendiam que o reino de Cristo não é desse mundo. Jesus não veio para reinar nesse mundo agora. Ele vai reinar pelos séculos dos séculos, junto com toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o único Deus, o grande eu sou, o El Shaddai. E Jesus Cristo é o Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E aí, agora, quando eu fui em Jerusalém, eu pude ir lá no túmulo de Cristo, né? Onde as pessoas acham que é o suposto túmulo que foi encontrado por um pesquisador inglês. Mas o mais importante é que Jesus não está lá mais, porque Ele ressuscitou. Mas hoje não é dia de ressurreição. Hoje nós estamos refletindo sobre a morte de Cristo. E como eu já disse, o maior sacrifício que Cristo fez, foi Ele que nunca cometeu pecado, se fazer pecado por nós. Olha só. Deus enviou seu Filho, e o seu Filho veio, obedeceu até a morte de cruz. Mas quando Ele falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, é porque Ele sabia que aquele momento seria extremamente difícil para Ele. Haja vista que a Bíblia diz que Ele suou sangue, porque Ele sabia que teria que enfrentar o pecado. E Ele nunca pecou, porque Ele era o Filho de Deus. E aí é por isso que Paulo mais tarde escreve na carta dele: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a lei, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a morte foi vencida por Cristo. Ele não ficou lá na cruz, mas Ele sofreu. Ele sofreu coisas que Ele jamais pensaria, porque Ele nunca cometeu pecado. Quero deixar isso muito claro. Jesus nunca pecou, mas Ele sentiu em todo o período que Ele estava aqui na terra, Ele sabia o que era, Ele sentia o que era o pecado. Ele sentia no sentido de ver, mas não de experienciar. Ele não experimentou o pecado, porque Ele nunca pecou. Se Ele tivesse pecado, Ele não podia morrer por nós, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é Deus, e Ele nunca pecou. Por isso que Ele pôde morrer por nós na cruz do Calvário. Essa semana que as pessoas comemoram a paixão de Cristo, o mais importante é que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo morrer por todo aquele que crê que Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio para nos salvar. A Bíblia diz lá em Romanos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, porque Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, enviou o Espírito Santo para habitar em todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas, e um dia Ele voltará para nos buscar. Vamos refletir hoje sobre a morte de Jesus por nós. Interessante que eu soube que na tradição que Pedro, quando foi crucificado, ele pediu para não ser crucificado igual Jesus, porque ele não merecia. Por isso que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Será que nós temos crucificado Cristo em alguma área de nossa vida de novo? Quando nós pecamos, nós não estamos
reconhecendo o sacrifício de Cristo por nós. É por isso que nós temos que pedir orientação, iluminação e graça do Espírito Santo, para que a gente não se torne escravo do pecado. E quando nós pecarmos, nós possamos pedir perdão a Deus, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe sua vida, que você possa refletir sobre isso e tenha uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Abraço grande.